Eu estou vendo aqui alguns colegas, né? É engraçado isso, né? Estou vendo aqui alguns colegas da imprensa gaúcha defendendo uma redução da diferença, que o Flamengo tem muito dinheiro. Quando o Grupo Sonda trazia jogadores interessantíssimos para o Internacional, alguém falava isso no Porto Alegre? Vocês lembram disso, não era o Grupo Sonda? Sim, Neymar, o Nilmar, né? Tipo 2005. Vários jogadores muito bons. Vamos defender então, colegas de Porto Alegre. Pode gravar isso, colocar, recortar daqui a pouquinho para eles verem aí, que eu quero caprichar nessa sugestão. Vamos defender o seguinte: vamos diminuir a diferença do elenco do Grêmio, do Inter, da dupla Grenal para Novo Hamburgo, Brasil de Pelotas, porque não pode ter essa diferença. E no brasileiro, não é justo. Vanderlei, veja bem se você concorda comigo. É justo. O Inter tem o Ener Valencia, cara de Copa do Mundo. O Grêmio tem Luiz Soares, pô, jogador genial. O amigo do Messi. Pô, quem é o centroavante do América Mineiro? É o Mastriani. Reserva dele, o Wellington Paulista. Tem lá o boi bandido, o Aloísio. Não é justo com a América, né? Essa diferença toda. Então nós temos também que reduzir essa diferença. Gente, a gente tem que defender boa gestão dos clubes, para que eles tenham condições de fazer boas contratações, seja com apoio de empresários, com apoio como SAF, ou o que for. É isso que a gente tem que defender. Agora, temos que reduzir de alguma... Eles querem o quê? Eles querem um fair play financeiro pelo avesso, que é você cortar a possibilidade de quem se preparou para contratar, né? Ao invés de você limitar quem gasta o que não tem. Porque se tiver fair play financeiro, você empurra, isso a Vera mesmo, valendo, você empurra o dirigente na situação em que ele tem que organizar o time. Se o Flamengo e o Palmeiras hoje têm uma situação privilegiada, é porque eles trabalharam para isso. O Palmeiras quase foi rebaixado quando o Paulo Nobre era o presidente, no primeiro ano, quase caiu. Então não foi assim, no estalar de dedos, com toda a condição financeira do ex-presidente do Palmeiras, que ajudou muito o clube. E o Flamengo comeu pão de abamaçou com o time de Bruninho, Val e aqueles caras, jogadores modestos que chegavam em 2013. Então é muito fácil agora falar esse tipo de coisa. Eu acho impressionante como é que... Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Quer dizer, só vale quando meu time perdeu, o time da minha região aqui perdeu. Esses caras não podem ser tão fortes. Imagina se aqui no Brasil tivéssemos uma situação como acontece na Inglaterra, que o Manchester City só tem aquele dinheiro todo porque ele vem lá dos Emirados Árabes, ou o PSG, lá na França, né? Que é um dinheiro que chega de fora e acabou. Aqui não, os clubes têm que se organizar. O Grêmio tem potencial para ser mais do que é. Aliás, o Grêmio, até o rebaixamento, vivia uma situação melhor do que a maioria dos clubes, por uma boa gestão nos tempos do Robinho do Bozan, sempre muito elogiado. Clube saneado, e eu acho que daqui a pouco vai se organizar. O Inter está tentando se organizar. Teve muita gente em Porto Alegre criticando o presidente do Inter lá no começo da temporada, porque ele não queria fazer tantas contratações, não queria endividar o clube. E é o jeito, gente. É o jeito. Agora, é muito curioso você ver uma sugestão como essa. Tem que diminuir a distância. Não, tem que melhorar a gestão dos clubes de futebol para que todos tenham condições de contratar. Agora, por que você defende que o Flamengo não possa ter o Cebolinha ou o Pedro no banco e, ao mesmo tempo, você concorda que o Novo Hamburgo não tem o Soares, que o Brasil de Pelotas não tem o Ener Valencia e que o América tem o Boi Bandido no banco? E o Mastriani, até feito até gols, né? Mas não dá para comparar, né? Então, assim, eu acho isso impressionante. Eu acho que o nosso papel aqui, como críticos e tudo, a gente tem que ir um pouco mais na ferida do futebol brasileiro para que ele melhore. Agora, é muito engraçado isso, né? Eu não posso ter, você não pode ter também. Mas e o pequeno aqui do seu estado? Isso aqui aí é diferente. Vamos pensar um pouquinho, galera. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e daqui a pouquinho, por falar em organização e contratações, esses grandes nomes, James Rodrigues, daqui a pouquinho nós vamos falar dessa contratação a nível global do São Paulo Futebol Clube, mas antes, essa questão que o Mauro levantou é pertinente, né? Torcedor do Grêmio aí revoltado nas redes sociais e alguns colegas do Sul querendo falar, né, dessa diferença que o Flamengo construiu porque se organizou. Assim como o Palmeiras hoje, os dois clubes que a gente mais elogia, que a gente mais pontua aqui, né, os dois times da América do Sul com mais recursos, são dois times que se organizaram para isso, Vanderlei. Lembre que foi o Renato Gaúcho lá no Sul que disse que com 200 milhões todo mundo poderia erguer troféus. E foi pro Grêmio e foi pro Flamengo, no caso, e sentiu na pele. Só para lembrar, eu acho que essa é uma comparação, com todo respeito, que descabida, né? Não tem nada a ver. Ao contrário, as pessoas vão arrumando a casa. O dinheiro não cai de uma vez só dentro do cofre. Você vai administrando. A gente prega muito aqui. Eu acho que aqui ninguém cometeu esse erro. Da equipe toda aqui sempre fala sobre isso. Olha, é melhor não contratar. Eu falo muito também. É melhor não contratar do que contratar errado. Tem uma fartura financeira, você pode até arriscar.
Eu lembro bem na contratação do Richarlison. Mas pagaram 75 milhões de euros pelo Richarlison, né? Mas 75 milhões, aí alguém explicou, mas eles têm uma reserva lá para a lambança. E olha que para ter uma reserva de 75 milhões para a lambança, convenhamos, você tem digamos assim, um estoque financeiro absolutamente respeitável. Mas tem grana, então eu posso errar. Mas como, teoricamente, no conjunto da obra erra pouco, a vida segue feliz, são felizes para sempre. Esse é o negócio. O Flamengo está na pindaíba? Não, o Flamengo não está na pindaíba. Ele tenta contratar certo, mas pode contratar ou vai contratar jogador que não deu certo? Vidal é um exemplo recente aí, não é isso? Vidal é um exemplo recente. Tudo bem. Mas pode cometer uma lambança, porque você não tem certeza. Contratação boa é aquela que dá certo. Né? Então, tudo bem. Agora, aquele que está numa dureza, que, olha, se queimar uma lâmpada, vai ser problema para nós. O cara tem que pensar, vamos passar um período numa grande pindaíba, a gente vai ter um reforço financeiro e vai começar a melhorar. Isso não é da noite para o dia, leva algumas temporadas. Agora, se você ficar muito, digamos assim, sensível a cobranças daqueles que não têm que assinar o cheque, esse é o problema. Muitas coisas. Nós aqui não assinamos cheques de clubes. Pelo menos tentamos ser ponderados. A torcida, aquele discursinho furado de que contrata que a torcida paga, isso não existe mais. Contrata que nós lotamos o estádio, contrata que nós fazemos uma vaquinha. Teve aqui em São Paulo, recuando alguns anos do tempo, uma vaquinha para contratar o Marcelinho Carioca. Certo? A vaquinha. A vaquinha foi pro brejo faz muito tempo. Isso não existe. Agora é um negócio profissional. É receita que tem que ser criada. Bilheteria não resolve problema de clube importante, nem de clubes pequenos da Série A. Nem assim a bilheteria resolve. Não resolve. As cotas são menores. O que tem que correr atrás de patrocínio? Ou de alguns beneméritos. Região ou cidade precisa apoiar para valer o time. E, enfim, uma gestão séria, bem responsável. Aos poucos as coisas se ajeitam. Agora, tem paciência. Tem que ter paciência. Paciência é algo que é muito difícil na prateleira no futebol. Até porque o tempo no futebol anda mais rápido. Já voltamos na Rádio Jovem Pan falando sobre essa questão aí. Agora falar em fair play financeiro, Piperno, depois da derrota, como foi ontem, parece até mais um choro aí do lado gremista dessa história, Piperno. Bom, primeiro que se o alvo desse choro todo for o Flamengo, eles erraram em cheio, porque se estabelecerem regras de fair play financeiro aqui no futebol brasileiro, o Flamengo está extremamente adequado a isso. Ele não está gastando mais do que arrecada. E quem mais arrecada, consequentemente, gasta mais que os outros. Agora, a minha questão com o futebol gaúcho, o gigante futebol gaúcho é outro. Porque o futebol gaúcho, embora seja gigante, também ele é o campeão mundial do choro. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: desde que foi instituído o modelo de pontos corridos, quantas vezes o futebol gaúcho ganhou o Campeonato Brasileiro? Nenhuma. Ele não ganha Campeonato Brasileiro porque, em parte, até porque ele se orgulha muito de ser um futebol copeiro. Nesse período, o futebol gaúcho já foi campeão de Libertadores 4 vezes. Aliás, três vezes. Foi campeão de Libertadores uma vez com o Grêmio, em 17, e o Internacional ganhou em 2006 e 10, sendo que o Internacional também foi campeão do mundo. Sendo que o Internacional também ganhou a Sul-Americana. Então, o futebol gaúcho ganhou muito esses torneios, em formato de Copas. Agora, se ele não se prepara para a maratona de pontos corridos, aí ele que tem que se resolver, ele que tem que mudar de vida, ele que tem que procurar avaliar quais foram as suas falhas e sem ficar olhando para o vizinho, porque não faz muito tempo, ano passado a gente criticava, que eu digo muita gente por aí, criticava demais o Petralha, que vai na contramão disso. Ele batia no peito e falava, não, eu vou ser um dos maiores do mundo, eu vou ser um dos maiores do Brasil, eu já sou maior que o Santos, que eu atropelei, eu sou maior que não sei. Ou seja, ele está se preparando, o Atlético Paranaense, ele está se preparando há muitos anos para ser competitivo em tudo. Então ele foi vice de Libertadores recentemente, estádio, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, tem jogado bem o Campeonato Brasileiro.
Então ele vai se preparando para ser cada vez maior. E não é com choro que os times do querido sul do Brasil vão diminuir esse gap em relação aos grandões, aos gigantes do futebol brasileiro.